Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Vamos então para mais uma aula de Obreiros da Vida Eterna. Bem, hoje é a nossa 8ª aula e nós vamos estudar o capítulo 8, que se chama Treva e Sofrimento. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. Na última aula, encerramos contando a história do Padre Domênico e como ele foi ajudado pelo processo de vidência que a Luciana trazia. Ela conseguiu fazer com que ele relembrasse algumas cenas da sua vida quando encarnado, e isso fez com que ele percebesse que ele não era vítima. Na verdade, ele tinha sido um verdugo e bem cruel, mas se arrependeu, chorou, foi ajudado pela mãezinha, e a gente descobriu que ele tinha tido um relacionamento com a Zenóbia. Então, isso aí foram cenas da última aula. E, bom, findou esse auxílio ao Domênico, eles ainda continuavam naquela região ali, né, de treva e sofrimento, como diz o capítulo. E vocês se lembram que quando eles estavam chegando até onde o Domênico estava, antes, né, de realmente vê-lo, André estava escutando uns pedidos de socorro. E só que o grupo não parava, seguia ali o caminho que eles tinham que seguir até o Padre Domênico. E André ficou pensando nisso, nossa, mas quantos apelos aqui, quanta dor, quanto sofrimento, e a gente não vai ajudar. Bom, ajudaram o Padre Domênico e estavam retornando lá para o lar, para a casa transitória, o lar Fabiano de Cristo. E eles voltando, eles começaram a ouvir de novo aqueles apelos. Socorro, me tira daqui, me ajuda e tal. E a Zenóbia pediu para que alguns auxiliares acendessem as luzes, umas tochas. E, gente, quando eles acenderam, era cerca de, acho que 10 tochas. A cena que eles viram era, bem, assim, muito triste. André conta que eles contemplaram, então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Era triste e assustador. Então, gente, era como se eles estivessem na beira de um abismo mesmo. Numa estradinha, e abaixo tinha aquele abismo, aquele buraco, e vários espíritos soterrados apenas com a cabeça de fora, outros mais embaixo, em espécie de tipo cavernas. Isso tudo assim, não era muito íngreme, mas era descendo, abaixo dos pés deles. Então, quando as luzes acenderam e eles viram essa cena, eles ficaram muito surpresos, né? Com a quantidade era muita gente, era uma legião mesmo, e se caracterizavam por terem aqueles irmãos sofredores e terem aqueles que eram os verdugos, como se eles estivessem escravizando esses sofredores, como se fosse posse deles, né? Porque eles tinham essa postura de eu sou o chefe aqui, isso lá nas trevas, no abismo, eu sou o chefe, esses aqui são meus escravos e ninguém vai tirar eles daqui não. A pedido da Zenóbia, o padre Hipólito, que a gente sabe que tinha uma oratória muito boa, ele começa a falar ali com aqueles irmãos, ficou ali na beira do abismo mesmo para falar com todos. E gente, isso era só um dos trechos daquele lugar que era muito amplo. Olha só, vocês têm noção disso? Né? Olha quanto sofrimento tem. A gente nem imagina, gente. Nossa, a gente nem consegue ter noção do tanto. Essa era apenas um local específico dessa região. E essa região era apenas uma de tantas que tem. Tantas regiões inferiores. Então o Padre Hipólito começa a falar, ele lê alguns versículos da Bíblia, e ele fala a respeito do arrependimento, da renovação, do perdão, enfim. Os irmãos que estavam lá, que estavam
realmente sofrendo, eles escutaram muito atentos, começaram a chorar, mas os verdugos deram aquelas gargalhadas sinistras e falaram: sai daqui, vai embora, abaixa as mentiras do altar, ataquemos o padre. Revoltadíssimos. Nada do que o padre Hipólito falava sensibilizava esses que estavam ali como guardas, né, verdugos. Nada. Diziam: temos aqui o nosso céu, vão para os infernos. Falavam várias coisas. Mas tinha outros ali que estavam escutando atentos, chorando, querendo ir com esse grupo. E eles não se limitaram só a isso, né? Esses que estavam com raiva da presença dos benfeitores. Eles deram um sinal e começaram a jogar umas bolas escuras, tentando atacar o grupo. E a Zenóbia falou rapidamente assim: vamos nos proteger com as redes. E aí os auxiliares estenderam uma rede sobre eles e as bolas não chegavam a atingir. E o padre Hipólito continuava, mas Zenóbia falou: continua falando. E ele falava sobre o esforço próprio, sobre a renovação. E eles falavam: olha, não queremos, não pedimos exército de salvação, vão embora daqui, morram os pregoeiros da virtude falsificada, caiam os oportunistas do além-túmulo, falando tudo isso, né? E de repente vem surgindo ali daquele abismo um homem imenso, que André descreve assim: homem zarrão hirsuto, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso no outro lado, fez significativo gesto de provocação e perguntou: calou-se o realejo do padre? Depois ele riu diabolicamente e continuou: perdem tempo, estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem, porventura, o mapa do céu? E aí ele ria. E isso não intimidou o padre Hipólito, que continuou sereno, continuou com a palestra dele, Zenóbia também, como se ela já tivesse muito acostumada àquilo ali, ela estava. Mas André já estava ficando nervoso. A vontade dele era de volitar e sair pegando ali os sofredores, puxando mesmo ali daquele fosso e pronto. E ele ficava: meu Deus, por que o padre Hipólito não responde esse povo? Não dá uma neles também, esse gigante aí? Por que o padre Hipólito não, né? E por que a gente não volita e pega todo mundo? Ele estava ficando assim, já começando a entrar num estado de desequilíbrio mesmo. Jerônimo percebe e vai falar com ele: André, volte a si, meu filho, volte a si. Nós não estamos aqui para julgar, para tomar medidas muito violentas, não. Estamos aqui para fazer a nossa parte. E a nossa parte é essa, é conversar. Se eles estão aqui, se esses irmãos estão aqui, é porque tem um motivo. E quando eles estiverem realmente preparados, eles vão sair daqui. Então se controla, fica calmo. Aí André respirou fundo, porque eu imagino que devia ser uma cena realmente lamentável, gente. Para André entrar nesse estado que ele ficou. E Padre Hipólito silencia e se destaca a figura de uma senhorinha sofredora, né? E ela vem com as mãos assim juntas e ela fala: mensageiros de Deus, não me desamparai. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu ofendi muita gente, mas eu me humilho diante de vocês aqui agora. Me tira daqui. Eu vou pedir perdão para todo mundo que eu magoei. Eu quero me melhorar. Eu quero ser diferente. Me tira daqui. E isso encorajou outros a fazerem a mesma coisa, saírem, porque alguns estavam indo com muito medo, escondidos, e eles saíram
daquelas cavernas e olharam para cima, porque os benfeitores estavam tipo acima. E cada um falando, e André observa que muitos de religiões diferentes, pela maneira de falar, né? Alguns evangélicos, outros católicos e inclusive espíritas também. Espíritas. A gente tem, às vezes, a impressão de que por termos o conhecimento da vida espiritual, nós não vamos passar por uma situação dessa, e aí André nos narra justamente isso. Espíritas. Uma mulher, inclusive, de um porte respeitável, mas toda descabelada, olho fundo, ela diz assim: espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra e aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me, por Jesus. Olha só, gente. Não basta a gente ter o conhecimento espírita se a gente não faz nada. Não basta a gente saber tudo, ter esses conteúdos maravilhosos e a gente não mudar. Continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Ah, mas eu sou assim e pronto. Não adianta. É a gente fugir à responsabilidade. E conhecimento a gente tem. E sabemos das consequências que vão vir, sabemos o tanto que nós vamos ser cobrados. Espírita. Conheceu Bezerra de Menezes. E aí? Do que serviu se ela não mudou? Se ela falava uma coisa e fazia outra? Estava lá, gente, um abismo horroroso, junto com vários outros criminosos. Gente, isso aqui é um alerta gigantesco para nós. Gigantesco. Vamos estudar nossa doutrina, vamos abraçá-la. É importantíssimo termos o conhecimento espírita, porque a partir do momento que a gente se informa, a gente estuda, a gente tem as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário para mudarmos. Mas é preciso mudar. Senão, é só conhecimento. Não estou colocando na prática. Ah, eu não vou conseguir, eu sou assim, vou morrer assim. E a gente vai ser cobrado depois, né? É o que André está nos trazendo aqui no livro, né, gente? Então, gente, vários foram, assim, aparecendo, pedindo ajuda, e a equipe de Zenóbia não fez nada inicialmente, e isso fez com que os verdugos, falassem: olha aí, são benfeitores de gravata, fala, mas não faz nada, não vem aqui tirar vocês, parem de se iludir, eles não querem ajudar ninguém, não. André quase não se controla, né? E ele percebeu que outros estavam compartilhando desse sentimento também. E aí Zenóbia fala assim: gente, calma, a gente vai tentar auxiliar eles. E aí ela pede que os auxiliares joguem uma rede lá no fosso para tentar puxar aqueles que estavam querendo ajuda. Só que era como se fosse uma fenda, como se fosse um buraco. E quando os sofredores tentavam avançar para a rede, os verdugos não deixavam, eles puxavam ele para trás e bateu muito neles. Era chicotada, era vara de árvore, eles apanharam muito. Alguns, com essa atitude, ficam com muito medo e se escondem, outros ficam lá de joelhos, pedindo para que eles descessem para buscar e apanhando. Gente, era chicotada. André quase que não aguenta, gente. Quase que tem um treco. E aí Zenóbia fala: não, gente, não tem como, a gente ficou tentando uns minutos ali e isso não deu certo. Ela mandou puxar a rede de volta e falou com a voz bem projetada, como se estivesse no microfone, e falou assim: irmãos, não percam a fé, não percam a esperança. Nós somos limitados também. Nós não somos anjos celestiais que podemos fazer tudo. Nós temos as nossas limitações.
Não tem como a gente ir aí embaixo buscar vocês nesse momento. Só ia gerar um atrito muito grande que não vale a pena. Mas não percam a fé, porque o fogo purificador vai passar. Já comentei sobre esse fogo, né? E vocês vão ter a chance de serem sim ajudados. Aguentem só mais algumas horas. Os recursos vão vir. Os recursos vão vir do alto para tirar desse lamaçal quem realmente quer ajuda. Confiem. Confiem em Jesus, se entreguem à oração. Vai dar tudo certo. E aí a Zenobia dá o sinal para apagar as luzes e retornarem. E as luzes se apagam e fica só aquele choro no ar das pessoas pedindo: não vão embora, volta, tira a gente daqui. E André sai com o coração partido. Mas a espiritualidade, ela ia socorrer no momento propício aqueles que quisessem ajuda. A gente vai ver isso nos próximos capítulos, a forma que a espiritualidade vai fazer para ajudar. Não percam. Não percam as nossas próximas aulas. Esse livro é impressionante. E eu finalizo hoje com uma frase de Chico Xavier que dizia: ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, o cargo que ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. É isso que vai contar, gente. No fim das contas, é isso. Como é que está a nossa luz? Como é que está a nossa chama? Está pequena? Tem como aumentar? Então façamos isso enquanto é tempo. Amanhã a gente pode não estar mais aqui, entre os encarnados. E aí? Como é que vai estar a nossa mala no mundo espiritual? Das coisas que a gente realizou. Vamos refletir. Até a próxima, se Deus quiser.